chamada mistura eutética. Opa, essa mistura tem nome e sobrenome. Ela deve ter alguma coisa de especial. E o que é essa especificidade? Bom, mistura, então existem duas ou mais substâncias que coexistem num sistema. Um exemplo clássico de uma mistura eutética é a feita com chumbo e estanho, nessas proporções aqui. Se nós analisarmos a curva de aquecimento dessa mistura, ela tem uma temperatura, ela apresenta uma temperatura de fusão. Olha um patamar aqui, ó, paralelo ao eixo do tempo. Só que ela não tem a chamada temperatura de ebulição, e sim uma faixa de ebulição. Olha a curva de aquecimento do chumbo como substância pura. Ele derrete a 327 e vaporiza a 1749. Já a curva de aquecimento do estanho, o estanho funde a 232 e vaporiza a 2602. Dê uma olhada aqui quando ambos estão coexistindo, formando a mistura. Essa temperatura de fusão, ela não é nem uma intermediária entre 232 e 327, é 183. Tá? Então não dá para fazer nenhuma correlação, mesmo porque essas temperaturas dependem também da porcentagem de cada metal na mistura, tá bem? Nessas porcentagens, a mistura funde a 183. Então olha só, curva de aquecimento clássica de substância pura, dois patamares. Da fusão e da ebulição, dois patamares, fusão e ebulição. Na mistura eutética, a chamada mistura eutética, existe o patamar relativo à fusão, mas não à ebulição. Uma outra mistura, a chamada azeotrópica. O que ela tem de diferente? Bem, mistura por quê? Olha essa aqui, essa mistura de álcool 96Gl. Isso significa que a amostra contém 96% do volume é relativo ao álcool e 4% do volume é relativo à água. Respeitando essas proporções, o que se verifica? Que quando a mistura está derretendo, ela não derrete a uma temperatura específica, portanto ela não tem temperatura de fusão. Ela funde numa faixa de temperatura. Acontece que, quando a mistura está ebulindo, aí sim ela apresenta um ponto específico, uma temperatura específica que se mantém constante nesse intervalo de tempo aqui. Então, a mistura eutética apresenta um ponto de fusão e a mistura azeotrópica apresenta um ponto de ebulição.